Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque ainda falando de projetos que podem ser vantajosos, nesse caso, para o governo, em termos eleitorais, né? E é uma das principais pautas do governo agora para a volta dos trabalhos parlamentares, a gente está falando da regulamentação do trabalho por aplicativo, que inclusive é uma promessa de campanha do presidente Lula e que se sair, se avançar, se houver algum consenso em torno disso, pode ser usado também como argumento na campanha desse ano. Na última semana, o governo reuniu representantes das empresas, entregadores e membros dos ministérios da Justiça, do Trabalho em Brasília, para trabalhar num relatório sobre o tema. Existe um grupo de trabalho, desde o começo do governo, o governo vem tentando essa regulamentação, primeiro deixou com o Ministério do Trabalho, a coisa não andou, depois, quando o Guilherme Boulos entrou para o governo como ministro da Secretaria da Presidência, o Lula deu a ele essa missão de ele tocar essa regulamentação adiante e agora a coisa está começando a andar novamente, uma série de reuniões em Brasília, amanhã já tem reunião de novo. Mas para explicar tudo direitinho para a gente sobre esse tema, quem está aqui com a gente é o André Porto, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec. André, boa noite, obrigado por nos atender. Eu queria que você nos falasse um pouco do projeto que está sendo proposto pelo governo e que está lá na Câmara dos Deputados, já foi apresentado o primeiro relatório e que me parece não agradou as empresas que fazem tanto as entregas por aplicativo como transporte por aplicativo. Boa noite, Mauro. Boa noite, Letícia. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os telespectadores que nos ouvem e nos assistem aqui no UOL TV. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui debatendo esse tema de tamanha relevância para a sociedade brasileira como um todo. A gente tem, enfim, hoje a gente está com duas frentes de discussões sobre o tema. Uma frente é o grupo de trabalho dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, onde a gente discute alguns aspectos da regulamentação, e a gente tem também dentro do Congresso Nacional a discussão ali em torno do PLP 152, né, que é um projeto de lei complementar de origem do Poder Legislativo e que, em virtude do último relatório apresentado pelo deputado Augusto Coutinho, que traz algumas questões específicas que certamente vamos tratar um pouco mais à frente, tem sido apoiado por parte do governo ali e tem sido o centro da discussão dentro do Poder Legislativo. Para a gente ainda não está muito claro ainda em qual momento essas duas frentes elas vão se encontrar, mas eu acredito que são os dois ambientes hoje que a gente tem discutido, que a gente tem apresentado, como sempre fazemos dentro da Mobitec, a gente tem apresentado nossos pontos, nossos argumentos e tentado trazer uma discussão para o nível mais técnico possível. O relator, que é o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos, ele está prevendo, André, uma remuneração mínima, tanto para os entregadores como para os motoristas de aplicativo. Esse é um dos pontos de discordância, pelo que eu entendi. Eu acho que aqui a gente tem que dar um passo atrás, Mauro. O substitutivo apresentado pelo deputado Augusto Coutinho, ele é muito mais complexo do que simplesmente apresentar uma remuneração mínima. É um texto extremamente extenso, tem 35 páginas, só o substitutivo tem 35 páginas. E mais do que propor alguns elementos ali, alguns itens que tratam especificamente da regulamentação, mas antes disso, a nossa maior preocupação em relação a esse texto, e por isso que a gente classifica o texto que está sendo discutido como um texto trágico para o setor, é que ele subverte toda a lógica jurídica do setor. Então, ele reclassifica todas as plataformas, que hoje são plataformas de tecnologia, que realizam a intermediação do serviço, como empresas que oferecem serviços de transportes. E os trabalhadores a elas vinculados são como se fossem terceirizados dessa atividade. Então, isso modifica completamente a lógica do setor, modifica completamente
a estrutura jurídica do setor, gerando mais insegurança jurídica do que a gente tem hoje, e significando também uma redução bastante substancial na renda disponível para o trabalhador de aplicativo. Acho que até mesmo antes da gente entrar em discussões específicas, que são discussões relevantes sobre ganhos mínimos, sobre valores que estão ali previstos, acho que a subversão dessa lógica jurídica é um ponto que nos tem trazido bastante preocupação. Júlio. André, boa noite, prazer em falar contigo. Queria saber o seguinte, logo no início dessa discussão, né, bem lá atrás, né, eu me lembro de uma reclamação bastante contundente das plataformas, do tratamento um pouco sindicalista demais, né, tanto do Ministério, do governo, né, em tentar trazer os entregadores, né, os trabalhadores das plataformas para o ambiente formal, né? Me parece, assim, ouvindo você falar, que essa situação se agravou ainda mais. E aí eu te pergunto o seguinte, de 0 a 10, essa discussão, ela retrocedeu, ela está mais para 4 do que para 7? A percepção que nos dá nesse momento é que embolou muito mais essa discussão. Sim, você está correto, Júlio. A discussão ela tá um pouco mais complexa, eu diria. A gente teve ali dentro do grupo de trabalho anterior, montado dentro do Ministério do Trabalho, uma discussão bastante extensa junto aos membros que o Ministério trouxe à mesa. Nós participamos ativamente dessa discussão, as centrais sindicais também participaram, e nós chegamos ali a um consenso. Eu acho que todos aqui se recordam que a gente chegou a anunciar junto com o presidente Lula assinou o projeto de lei complementar número 12, que era um projeto que regulamenta, é um projeto, ainda ele nem está em tramitação, que regulamenta a atividade, e é um projeto bastante mais equilibrado em termos de trazer segurança jurídica, assegurar esse formato jurídico e trazer ganhos também, benefícios para os trabalhadores, além da inclusão previdenciária desses motoristas, que é um ponto que a gente sempre defendeu. A gente chegou naquele consenso, esse consenso hoje a gente vê que ele, de alguma forma, ele deixou de existir. Então, a gente deu, sim, alguns passos atrás em relação a esses consensos que foram ali construídos. Hoje a gente se vê numa situação em que atores diferentes estão defendendo posições muito diferentes e muito antagônicas. Eu acho que a gente precisa parar para avaliar o impacto disso, né? Lembrando que as plataformas elas estão presentes no Brasil há bastante tempo, elas operam pelo menos aí 10 anos no Brasil, e é um mercado que tem crescido, que tem gerado renda. Os dados do Banco Central mostram que o impacto das plataformas é significativo na taxa estrutural de desemprego no Brasil. Tanto os dados do SEBRAP, uma pesquisa que a gente realiza junto ao SEBRAP, quanto também os dados do IBGE apontam que os ganhos desses trabalhadores eles são extremamente competitivos dentro do mercado de trabalho brasileiro. Então a gente segue defendendo a necessidade de uma regulamentação, somos favoráveis a uma regulamentação, porém o conteúdo dessa regulamentação ele não pode ser um cavalo de pau no setor, você não pode alterar substancialmente toda a estrutura jurídica do setor. São ajustes pontuais que a gente entende que deve ser feito, como eu comentei, algum mecanismo que garanta a inclusão previdenciária desses trabalhadores com participação das plataformas, mas não uma completa alteração da estrutura jurídica, que isso vai gerar mais insegurança jurídica e tende a ser prejudicial para todos. Letícia. André, boa noite. Nas últimas eleições, em 2022, em 2024, a gente viu de um jeito muito gritante os trabalhadores autônomos dizendo que, assim, ninguém mais quer CLT, ninguém mais quer ser CLT hoje em dia. E, pelo que a gente tem acompanhado, assim, uma regulamentação poderia até provocar uma redução dos ganhos desses trabalhadores autônomos nesse setor. Eu queria entender como é que vai funcionar isso, se tem algum país que essa regulamentação que vai ser feita aqui no Brasil está se inspirando, algum modelo externo que seja um modelo
considerado ideal pelo governo e que possa ser abraçado pelo Congresso num ano de uma eleição tão delicada como vai ser essa, e se existe esse risco de que as plataformas passem a cobrar mais e diminuir a margem de lucro do trabalhador que está ali na ponta dirigindo uma moto, uma bicicleta, fazendo uma corrida de carro, porque isso pode acabar se voltando de uma maneira muito forte contra o presidente Lula na eleição. Excelente ponderação, Letícia. Acho que você traz um ponto aí que é um ponto que a gente sempre discute, a gente sempre tenta trazer para a realidade de todos. Primeiro, acho que os trabalhadores gostam do trabalho intermediado por aplicativos. Cerca de 80% deles querem continuar trabalhando com aplicativos. As pesquisas mostram isso de maneira muito clara. E gostam por quê? Porque, como eu disse, é uma fonte de obtenção de renda significativa, seja como fonte complementar, seja como fonte principal de renda. Eles têm flexibilidade, eles têm autonomia, então eles conseguem, de alguma forma, adequar o trabalho exercido ali por intermédio das plataformas à sua realidade de vida. Então, eles valorizam bastante isso. E o engessamento dessa relação, ele tende a ser prejudicial, ele tende a criar barreiras que não representa a característica do setor. A proposta apresentada ali pelo deputado Augusto Coutinho no final do ano passado, ela traz elementos que engessam essa relação, elementos que são muito próximos de um elemento de uma CLT, além do aumento de custos, né? Lembrando que, como eu comentei, as plataformas elas intermediam uma relação, então elas fazem o casamento entre a oferta e a demanda de um serviço. E isso é lei básica da economia, né? A oferta e a demanda ela é regulada pelo preço. Então, quanto mais você cria camadas regulatórias que eleve o preço, menor vai ser a demanda por esse serviço, ou seja, menos o consumidor vai querer pagar por esse serviço, menos o consumidor vai querer pagar por esse serviço, você vai ter menos consumidores pagando por esse serviço, e aí você prejudica especialmente os consumidores de baixa renda. Consequentemente, você vai ter menos oferta por esse serviço. Então, você vai ter menos motoristas e menos entregadores vinculados às plataformas. Isso é uma consequência lógica. Então, quanto mais você sobe a régua regulatória, quanto mais você cria, como, por exemplo, o texto prevê adicional de 13º, adicional em dezembro, um adicional noturno. São várias camadas ali de custos que são inseridos, que isso vai gerar necessariamente um encarecimento do valor do serviço a ser ofertado ali, intermediado pelas plataformas e consequentemente, uma redução da demanda e a redução da oferta e um prejuízo para todos. E lembrando que aqui você ainda tem um outro ator que é bastante importante a gente trazer para essa discussão, que são os estabelecimentos comerciais que também usufruem das plataformas para acessar o consumidor. Então, às vezes é uma lanchonete do seu Zé, uma loja da Dona Maria, que por meio de uma plataforma consegue atingir um consumidor que eventualmente não estaria ali, não adquiriria aquele produto se esse produto não estivesse disponível na plataforma. A partir do momento que você reduz isso, você consequentemente reduz também a possibilidade desse pequeno empreendimento acessar um mercado consumidor significativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente interfere nesse setor e as consequências que isso vai gerar para todo esse ecossistema, seja para os trabalhadores, seja para os estabelecimentos comerciais, seja para as próprias plataformas, obviamente, que vão ter um mercado extremamente reduzido. Agora, André, os trabalhadores... Pois não, conclui que eu faço a pergunta. Perdão, que eu acho que a Letícia trouxe um ponto bastante importante, que é a comparação com legislações internacionais sobre o tema. Exato. E o que a gente vê, me recordei agora, e esse ponto é importante, o que a gente vê todos os países que caminharam por uma regulação muito mais próxima ao vínculo tradicional de emprego, enrijecendo, houve uma redução significativa desse mercado. Isso é inexorável. E o caso clássico disso foi a Espanha, que por meio de uma lei resolveu que todos os entregadores teriam vínculo de emprego, e o que resultou disso foi a saída de plataformas do país. As que entraram numa guerra judicial,
Os entregadores estão insatisfeitos, porque, obviamente, o mercado reduziu bastante, e o que restou de plataformas restou nas grandes cidades, que é onde ainda tem um mercado que justifica. Ao contrário de outras regulações, que são regulações mais flexíveis, e aqui cito o caso, por exemplo, da Califórnia, onde você teve uma solidez um pouco maior desse mercado, onde o mercado pôde prosperar e as empresas puderam investir e os trabalhadores seguiram obtendo renda por intermédio das plataformas. André, agora, o que a gente observa dos trabalhadores, principalmente dos entregadores, é que eles são muito pouco organizados, eles não têm ali alguém que centralize uma pauta de reivindicações. Agora, algo que parece ser muito comum entre eles é a vontade de ganhar mais dinheiro, de ganhar mais, de ter maiores ganhos. Isso me parece que é a pauta principal dos entregadores. Como é possível satisfazer essa pauta e, ao mesmo tempo, manter o negócio viável também para as empresas? E uma outra questão, já que os trabalhadores são pouco organizados, tem poucos representantes que falem por eles, você considera que o governo está assumindo esse papel e as empresas estão se sentindo pressionadas pelo governo? Acho que, Mauro, a demanda por ganhos ela é uma demanda legítima de qualquer categoria de trabalhadores. Ela existe em todos os níveis, enfim, e ela vai continuar existindo. O que a gente tem demonstrado, e que os dados têm demonstrado, não só dados, mais uma vez, da pesquisa do SEBRAP, que é feita em conjunto com as plataformas, mas também dados do IBGE, é que os ganhos desses trabalhadores são extremamente competitivos. A pesquisa do SEBRAP e a pesquisa do IBGE, eles apontam claramente que trabalhadores com o mesmo nível de escolaridade em setores semelhantes, aqueles plataformizados ganham mais do que o trabalhador com emprego. Então, a gente advoga que essa demanda é legítima, mas a gente tem que ter esse debate muito com base nos dados, tá? Isso não significa que a gente não possa, por meio de uma regulamentação, garantir remunerações mínimas, por exemplo. Mas essa definição de remuneração mínima, ela tem que ser feita de maneira bastante técnica. Dentro do PLP 12, por exemplo, havia uma previsão de remuneração mínima por hora efetivamente trabalhada, a partir de uma discussão bastante extensa que nós tivemos, com planilhas de cálculo definindo o custo, enfim, uma série de elementos que foram trazidos, a própria previdência, o custo de previdência, tudo, para que a gente chegasse no número que fosse um número que não impactasse o setor. Os números que estão sendo colocados, e o que a gente tem buscado demonstrar, é que os números que estão sendo colocados são números que irão impactar significativamente o setor, irão impactar especialmente a população de baixa renda, irão impactar a forma como o setor está colocado hoje. Em relação à postura do governo, acho que a gente está, como vocês inclusive estavam comentando um pouco antes da minha entrada, acho que a gente está num ano eleitoral, a gente vê com bons olhos essa discussão existir, só que, mais uma vez, a gente acha que essa discussão ela tem que ser uma discussão mais técnica e menos política, porque efetivamente ela vai impactar a vida de milhões de brasileiros. São 2,2 milhões de trabalhadores hoje que utilizam as plataformas para obter renda e são dezenas de milhões de brasileiros que utilizam a plataforma como consumidores. Somos nós que utilizamos o carro por aplicativos, que entramos nos aplicativos para fazer pedidos de refeições ou para fazer pedidos de produtos em outras plataformas. Então, os impactos são bastante significativos e é por isso que a gente tem como missão trazer essa discussão da forma mais técnica possível e apontar as consequências das decisões que venham a ser tomadas. Qual que é a agenda que vem agora a seguir? Se não me engano, nessa semana tem algumas reuniões marcadas. Eu não sei se você tem alguma reunião marcada, inclusive com o governo. Acho que amanhã tem algumas reuniões em Brasília. O que vem a seguir agora? Quais são os próximos passos? Temos uma agenda intensa nos próximos dias, acho que com o retorno ali dos trabalhos no Legislativo, os deputados voltando de recesso essa semana e na próxima, a intenção do governo de pautar essa discussão já no início do ano legislativo. A agenda de reuniões está bastante intensa, então a gente espera que essa discussão realmente
ela ocorra com base em dados, com base em técnica, e é isso que a gente vai levar em todas as oportunidades que nós tivermos. André Porto, presidente da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, a gente te agradece muito por nos ajudar aqui com as informações, com as suas análises aqui no Poder e Mercado. Volte sempre aqui ao canal UOL. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, estamos à disposição.